amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Sementes de Atom. Eu sou a Vanessa e você, quem é? Deixa aqui nos comentários pra gente. Hoje a gente vai falar de um dos temas que tem mais visualizações aqui no canal, que muita gente está procurando, que principalmente aí nesse final de ano as pessoas procuram pra tentar, né, mudar a sua vida, assim, de um momento para o outro, e é uma ótima forma de tentar, tá bom? Então, para você que chegou aqui no Sementes de Atom, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá? Se inscreve, deixe seu like e compartilha com aquela pessoa que você acha que ficaria muito grato por ver esse conteúdo. Hoje nós vamos falar de arquétipos para emagrecimento. 3 motivos básicos que eu indico arquétipos para emagrecer e por que a gente pode utilizar essa ferramenta como um auxiliar. Segundo, por que pode não estar funcionando esses arquétipos para emagrecimento, tá bom? Então, lembrando que são duas vertentes, por que eu indico, por que não deve estar funcionando. E terceiro, a gente vai falar de alguns arquétipos que eu já indiquei, que já tem aqui vídeo do canal, não vou falar detalhadamente desses arquétipos, mas que você pode procurar aqui na lupinha do canal. Um deles eu vou deixar aqui, nós temos também uma bioquinesis para emagrecimento, tá bom? Então fique à vontade. Olha, gente, pra você que chegou no canal agora, que nunca viu Sementes de Atom e que não sabe que eu desenvolvo um trabalho maravilhoso de consultoria de arquétipos, tem um e-book para dinheiro, para prosperidade, para amor próprio, que para você que nesse momento está em busca do emagrecimento, é um momento propício a desenvolver esse amor próprio. Então esse e-book é maravilhoso, foi uma das bases que me fizeram atualmente estar no relacionamento que eu estou, com uma pessoa que me ama, me respeita e principalmente de melhorar o meu relacionamento comigo mesmo. Então, pode ter certeza que esse e-book tá aí para te ajudar. Mas se você quer falar mais sobre arquétipos, prosperar com arquétipos, eu te convido para nossa aula gratuita, onde eu vou te ensinar a prosperar sem precisar ganhar mais para isso. Parece loucura, né? Mas é verdade. Você não precisa ganhar mais para conseguir um equilíbrio financeiro. Então, no dia 18 de janeiro, às 20 horas, eu te espero. Mas aqui embaixo nós temos um link, porque a aula é exclusiva para quem estiver no grupo de WhatsApp, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo. Se você já tentou alguns arquétipos para emagrecimento, já esteve aqui nesse canal vendo outros vídeos de emagrecimento, pode estar se perguntando por que eu, né, uma pessoa tão magra, indico talvez não seja o meu lugar de fala, indico arquétipos para emagrecimento. Para quem não sabe, eu sou consultora de arquétipos, né? Então eu já vi muitos casos, eu já vivenciei pessoas que chegaram lá no meu consultório perguntando ou com problemas de autoestima ou precisando emagrecer, segundo ela, tá, gente? Isso não sou eu quem tá dizendo. E uma das coisas que a gente mais percebe durante esses processos de emagrecimento, de ativação dos arquétipos, é que, de fato, os arquétipos influenciam. Arquétipos influenciam o nosso inconsciente coletivo. E dentro do inconsciente coletivo, nós temos ideias, né, do que seria um corpo esbelto, do que seria um corpo magro, do que seria ideal para determinados grupos de pessoas. E a partir dessa linha de raciocínio, o que seria um corpo saudável, o que seria um corpo que provavelmente tenha mais facilidade de emagrecimento e principalmente o que esse corpo precisa, quais são os alimentos, quais são as formas de viver necessárias para manter esse emagrecimento saudável. Lembrando, gente, que emagrecer não é mágica, você não vai emagrecer de um mês para o outro, não tem nada de errado em um corpo gordo, mas as pessoas têm problemas de autoestima com relação a isso e eu não tô aqui para dizer o que é certo e o que é errado, então eu só estou comunicando, ok? Falado isso, vamos lá. Quando eu indico arquétipos para emagrecimento, o principal foco é que a pessoa consiga se reeducar. O que é esse processo de reeducação para o emagrecimento? O primeiro, entender que para ela conseguir emagrecer, o pacto principal não é com o outro, não é com o julgamento do próximo, não é com a ideia de corpo perfeito que a sociedade impõe, é consigo mesmo. A partir do momento que essa pessoa entende
essa necessidade de se sentir melhor consigo mesmo, ela entende também que ela precisa agir. E aí é que entra o arquétipo. O arquétipo, ele vai trabalhar essas crenças que você já tem. Por exemplo, crença de que você vai ter dificuldades para emagrecer, dificuldades para manter uma dieta equilibrada, dificuldades para fazer exercício físico. Então, o arquétipo vai trabalhar essa energia, trazer para você essa vitalidade, essa concepção de como melhorar a sua vida, o seu desempenho com relação a isso. Então, o arquétipo vai entrar ali no seu inconsciente e trazer informações de bem-estar, de sabedoria, de consciência coletiva, para que você consiga desenvolver aquilo que é seu objetivo. Então, basicamente, o arquétipo vai ser como um remédio, né? Podemos chamar assim. E esse remédio vai tratar a fonte. Quem é a fonte? O seu pensamento. Então, a forma como a gente pensa sobre o nosso corpo, sobre o nosso desempenho, sobre a nossa autoestima, vai dizer exatamente quais são os nossos comportamentos. Para você que já fez ativação de muitos arquétipos para emagrecimento e continua tendo dificuldades para emagrecer, aí é um momento da gente repensar, né? Talvez até uma consultoria de arquétipos para ver qual seria o arquétipo ideal para você. Porque o arquétipo que funciona para Beltrano pode não servir para Ciclano. E assim por diante. Nessa consultoria, a gente vai analisar quais são as suas crenças, quais são os seus pensamentos e qual seria o melhor arquétipo que você não se sentiria tão abalada caso ele fosse implementado na sua consciência ou na sua vida, tá bom? E por que que alguns arquétipos que a gente utiliza não funcionam? Muita gente chega lá na consultoria de arquétipos com arquétipos que essas pessoas pegaram em qualquer lugar, ou que viram aqui no YouTube, ou simplesmente sentiu que para fulano funcionou, então para mim vai funcionar também. Só que essa pessoa, ela não está disposta a enfrentar as catarses que virão após o uso do arquétipo. E o que são catarses? Processos, tá, de limpeza, que não é o lado sombra do arquétipo, é o desenvolvimento da limpeza para que entre as memórias de luz no seu inconsciente, para que você desenvolva da melhor forma o uso daquele arquétipo. Então, por exemplo, você ativa o arquétipo da fada. E aí, dentro do arquétipo da fada, já aconteceu de ver pessoas que desenvolveram, durante o uso do arquétipo da fada, uma compulsão alimentar. O que está acontecendo com a pessoa que faz ativação desse arquétipo e desenvolve uma compulsão alimentar? Ao invés dela conseguir olhar o lado luz, porque a fada ela não vai comer muito, uma fada ela vai se alimentar puramente de coisas da natureza, por exemplo, e vai ter uma facilidade de realizar seus desejos. Ela foca no lado oposto, uma dificuldade em fluir, deixar que o fluxo vá. Então, o que vai acontecer? Essa compulsão alimentar vai gerar na pessoa a incapacidade de olhar para aquelas outras coisas que ela precisa limpar. Quando você reconhece que você está tendo essa compulsão alimentar, e aí você vai escolher se você desativa, né? Se você tira essa frequência da sua vida ou se você continua analisando o que está gerando a compulsão alimentar. Isso vai depender muito, gente, do que você quer, tá? Porque eu já fiz ativação de arquétipos que me trouxeram catarses enormes e que no momento eu não estava com vontade de olhar para aquilo, então eu preferi desativar, sair dessa frequência. E tá tudo bem, aqui não existe o certo ou errado, cada um tem que reconhecer o que tolera ou não. Você vai fazer essa análise se vale a pena ou não. Se você achar que vale a pena continuar ativando esse arquétipo, você vai perceber o que está gerando a compulsão. Muitas vezes a compulsão ela pode estar sendo gerada por uma rejeição na infância ou pelo excesso de alimentação na infância. Por quê? Alguns pais, inclusive os meus, por não estarem muito presentes, acabavam suprindo a companhia, a necessidade nos jantares, nos almoços, e aí sempre aquela mesa farta, aquela mesa onde a gente come bastante, tem sempre disponibilidade.
E a ansiedade gerada por estar distante fazia com que eu comesse muito mais. Então isso pode gerar em você essa compulsão alimentar. Se você foi uma pessoa que não lidou muito bem com os sentimentos ali durante os primeiros anos da infância, e aí você comia sempre, não conseguia falar do que você estava sentindo, e aí você descontava isso na comida, provavelmente o arquétipo da fada vai te trazer essas memórias muito claras. Então são muitas formas, são muitas coisas que acontecem durante a ativação do arquétipo que vai lá buscar essas memórias, porque o inconsciente coletivo ele é preenchido praticamente tudo durante a nossa primeira infância e ali até os 12, 13 anos, tá? Quando você começa a buscar essas memórias e querer modificar essas memórias, elas vão se acentuar, vão aparecer com maior frequência. E aí você vai escolher se você vai de fato investir em curar essas memórias ou se você vai continuar repetindo esses padrões. E lembre-se que para a gente colocar novos padrões, a gente precisa retirar. É como se fosse um guarda-roupa cheio de roupa e você não tem mais como colocar roupa ali. Você tem que excluir algumas para depois adicionar outras. E é isso que acontece, tá bom, gente? Então, há várias formas de um arquétipo não estar funcionando, há vários motivos. Mas uma das coisas que a gente tem que investigar é o que é que esse lado sombra está trazendo pra gente e tentar descobrir como melhorar, tá? Então, se você já fez ativação de arquétipo para emagrecimento e não está conseguindo resultados, por exemplo, quem ativou uma deusa Nike, mas ao invés de estar aí correndo, fazendo exercício, indo para casa de todas as pessoas andando, caminhando, de bicicleta, academia, já mora na academia, tá sentindo preguiçosa, irritadiça. Vamos lá dar uma olhada nos processos ali que desenvolvemos na primeira infância? Qual era a sua relação com a educação física? Qual era a sua relação com o exercício físico? Como os seus pais reagiam quando você estava fazendo alguma atividade física? Existiam comentários negativos nas aulas de educação física quando você participava com relação ao seu corpo ou ao corpo de outra pessoa que você acha que hoje representa você? Esses processos podem estar te trazendo essa irritação. Então, a ativação do arquétipo é um processo de eu olho para mim, eu vejo as minhas crenças, eu olho para essas crenças e vejo as qualidades que eu quero colocar. Se essas qualidades não estão sendo suficientes, eu preciso desenvolver esse olhar puro para mim, para identificar onde que estão as crenças, tá bom? Então, há essa possibilidade do arquétipo não estar funcionando por conta das nossas crenças. E isso vale para qualquer área, tá, gente? Seja essa de emagrecimento, financeira, relacionamento. Como que você tem olhado aí para outros corpos que parecem o seu? Ou até para o seu? Você acha seu corpo feio, horroroso, que ninguém te quer? Ou que você tá com problemas de saúde só porque você acredita que está acima do peso? Qual é a sua relação com o seu corpo? O que é que esse corpo que é seu ou que parece o seu te remete? Muito tempo eu não tive problema com ser acima do peso, mas eu tive problemas com estar abaixo do peso, tá? E uma das coisas que até hoje eu não gosto mesmo é de me relacionar com pessoas extremamente magras. Pra mim, aquele corpo me lembra o meu corpo há um tempo atrás. Então eu não consigo, não. Hoje eu tenho uma maturidade maior, eu consigo olhar para esse corpo com respeito. Mas antes eu não olhava para esse corpo como um corpo legítimo, porque me lembrava o meu. Eu sempre fui muito criticada pelo excesso de magreza, pelo excesso de... As pessoas achavam que eu passava fome, as pessoas achavam que eu tava tendo processos depressivos. Claro que eu tive uma época, mas não foi nesse momento. Então o excesso de magreza me trazia lembranças desses comentários. E eu odiava corpos magros, então eu me odiava. E você se odiar não é um passo legal para você cuidar. Então eu tava tentando, por exemplo, engordar desse lugar de estar odiando o meu corpo. Então ao invés de conseguir ganhar massa muscular, eu tava ganhando,
eu tava perdendo peso. Ou então eu ganhava e eu perdia, eu ficava doente. Outra coisa, você pode estar aí pedindo muito para emagrecer. Já aconteceu com minha esposa, dela ficar implorando para emagrecer e aí ficar doente 3, 4, 5 dias seguidos. E ela realmente emagreceu, mas não era esse emagrecimento saudável que ela queria. Então há essa possibilidade. Se você está com dificuldade de emagrecimento, existe possibilidade de você procurar um nutricionista. Vá ao nutricionista. Se você já fez isso e não está conseguindo, volta lá para sua infância, vai na terapia, vê o que você pode fazer. Se você já fez tudo isso, não funcionou, consultoria de arquétipos para ver como melhorar isso, tá? Existem profissionais que vão te ajudar a trabalhar isso, principalmente com relação à autoestima. Mas se você já fez tudo isso e quiser agendar sua consultoria de arquétipo comigo pra gente falar sobre arquétipos em emagrecimento, é só clicar aqui embaixo. Agora vamos falar de alguns arquétipos que eu já indiquei aqui para emagrecimento. O arquétipo da sereia é ótimo para emagrecimento, já tem vídeo aqui falando disso. Arquétipo da deusa Nike, um dos arquétipos que eu vejo com muita frequência as pessoas utilizando, principalmente atletas, é a deusa Nike. Mas esse foi um dos arquétipos que trouxeram mais emagrecimento com uma maior rapidez em pouco tempo para alguns clientes. E é um ótimo arquétipo para você que está precisando mesmo investir na sua saúde e principalmente em praticar exercício físico. Tem gente que ativa ali o arquétipo da Olivia Palito, também é um ótimo arquétipo de emagrecimento. Eu não tenho esse aqui, mas é bom também. O arquétipo do Sol, sim, o arquétipo do Sol é um ótimo arquétipo para emagrecimento, porque você vai acordar com mais vida, mais alegria, mais suavidade, mais possibilidade de exercitar e de cumprir os seus objetivos. O arquétipo da fada também é um ótimo arquétipo para isso. Temos outros arquétipos, como por exemplo, o arquétipo da Nefertiti. O arquétipo da Nefertiti ele não vai te ajudar no emagrecimento, mas vai te ajudar a manter o equilíbrio ali, principalmente a entender quais são os comportamentos que você precisa melhorar. Então esse é um arquétipo que vai trazer muita luz para você. E principalmente a capacidade de enxergar o mundo de uma forma diferente. Tem outros arquétipos aqui, mas eu poderia ficar falando muitos. Mas é só você dar uma procurada aqui, que tem muitos arquétipos de emagrecimento aqui no canal, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aqui, conte seu nome, quanto tempo você acha que vai ser necessário para alcançar suas metas e seus objetivos, tá bom? Outro arquétipo muito bom para o emagrecimento é o arquétipo do cavalo. Eu também falo dele aqui, inclusive tem a ativação desse arquétipo. Então, beijo grande, meus amores, e eu te espero no próximo vídeo.